Olá, começa agora o Manchetes Online desta terça-feira, 7 de abril de 2015, hoje que é dia do jornalista e também aniversário das cidades paulistas. De Jericoara, Óleo, Ribeirão Corrente, Torrinha e Araçoiaba da Serra. E hoje eu recebo o Dr. Ariel de Castro Alves, especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública, e os deputados Coronel Telhada, do PSDB, e Raul Marcelo, do PSOL. E estes são os assuntos de hoje. Para a presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, redução da maioridade penal é equívoco. Governo lança pacto de enfrentamento a violações de direitos humanos na internet. E ato em São Paulo quer mobilizar sociedade pela busca de crianças desaparecidas. Doutor Ariel, deputados Telhada, Raul Marcelo, muito obrigada pela presença e vamos à primeira notícia de hoje. O presidente do TJ de São Paulo, José Renato Nalini, afirmou na noite de segunda-feira, no programa Roda Viva da TV Cultura, que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é, na sua opinião, um equívoco, pois levaria a novas demandas da sociedade para que as reduções da idade penal continuem ao longo dos anos. Abre aspas. Sempre me posicionei contra. Acho que é um equívoco. Muitas manifestações nesse sentido, já que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Claro que o debate começa agora, doutor Ariel, mas o que dizer dessa manifestação do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo? É um equívoco ou o que se pensar quando se discute redução da maioridade penal? Primeiro, cumprimentar você, Ana Kaline, parabéns pelo Dia do Jornalista, cumprimentar o Coronel Telhada, cumprimentar também meu amigo Raul Marcelo. Eu entendo que o desembargador Nalini, ele dá uma opinião, né, de um jurista que sempre atuou na área criminal, e a nossa posição também, a posição histórica da Ordem dos Advogados do Brasil, é contrária à redução da maioridade penal. A OAB, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente e outras instituições estudam até entrar no Supremo Tribunal Federal para que seja declarada a inconstitucionalidade. Nós entendemos que o artigo 228 da Constituição, que trata da inimputabilidade, ele está tratando de direitos e garantias fundamentais que não podem ser abolidos por uma proposta de emenda à Constituição. O juízo do Parlamento, mesmo da Comissão de Constituição e Justiça, ele é mais político do que propriamente jurídico. Então é possível que isso chegue realmente ao STF e daí existem boas chances de que essa questão da constitucionalidade, da inconstitucionalidade, na verdade, da redução da maioridade prevaleça. Agora também é equivocado entender que a maioria dos crimes são cometidos por adolescentes. O Ministério da Justiça divulgou no final do ano passado que só 1% dos crimes no Brasil são cometidos por adolescentes entre 16 e 18 anos. Dos homicídios são 0,5% que são cometidos por adolescentes. E é incabível colocar um sistema penitenciário com 70% de reincidência adolescentes para serem ressocializados num sistema penitenciário gerenciado pelas facções criminosas hoje que nós conhecemos. Então, mas a questão de adolescentes apreendidos, porque a gente não pode dizer, né, adolescentes presos, exatamente pela Constituição, sistema prisional e Fundação Casa, Coronel Telhada, como é que fica isso? Ressocializa? Olha, eu tenho uma opinião muito própria, né? Queria cumprimentar o doutor Ariel, deputado Raul Marcelo, boa tarde e obrigado pela presença. Olha, gente, é o seguinte, eu tenho a opinião do policial de rua, da pessoa que vive as ruas. Concordo com o doutor Ariel quando ele coloca o lado jurídico da situação, até concordando com o doutor Nalini, que é nosso amigo. Mas eu vejo o seguinte, eu vivo a realidade das ruas. É muito bonito isso tudo no papel, é muito lindo, o jurista acha maravilhoso, o advogado melhor ainda, porque vai ganhar dinheiro defendendo o pessoal. Mas nas ruas o pessoal não aguenta mais. Esse negócio que é 0,5% de homicídio, não interessa, 0,5% já é muito, não tem que ser 0,0%. Eu acho que até não deveria ter esse papo de maioridade penal, eu acho que a pessoa deveria responder pelo crime, independente de ser maior ou menor de idade. Nos países de primeiro mundo, que todo mundo adora seguir, por exemplo, a Inglaterra, lá a maioridade penal é com 10 anos de idade. E todo mundo, ninguém gosta de falar nisso.
Então eu acho o seguinte, eu, em 33 anos de polícia, a partir da Constituição de 88, a partir do ECA, quando foi estabelecido esse negócio de maioridade penal, realmente virou um inferno trabalhar na rua, porque o menor, ele não é só usado pelas quadrilhas, o menor, ele abusa dessa situação, porque eu acho que a pessoa que fez o ECA... Que é aquele deu sou de menor? Exatamente, eu acho que o legislador, quando ele fez o ECA, ele fez com a melhor das boas intenções. Realmente proteger o menor, o menor abandonado, o menor vítima de violência, realmente é essencial isso. Mas o negócio foi feito de uma tal maneira que acabou virando um Frankenstein. O cara, para se proteger, a criatura virou contra o criador. Você tem hoje garotos de 14, 15 anos que eles não só cometem o crime, como eles fazem questão de dizer que eles cometem baseado na proteção da lei. Mas, e Coronel tiram Telhada, sarro disso da polícia, do delegado e do juiz e daí por diante. o senhor falou de país de primeiro mundo que tem um sistema prisional totalmente diferente Totalmente do diferente. nosso. Eu não sei se é totalmente... Eu ouvi falar, não conheço os sistemas prisionais, mas eu ouvi falar que o sistema prisional da Inglaterra e da França são terríveis. São masmorras mesmo, eu não conheço, estou falando por ouvir dizer. Mas mesmo que fosse o sistema melhor, como é o caso do Japão, eles dizem, os Estados Unidos também mostram uma coisa bonita, eu não sei. Eu acho que qualquer sistema prisional é terrível. Não, tirar a liberdade da pessoa é uma situação terrível. Tem que ter um único mas objetivo, o problema é que se a gente for Exatamente. se a gente for ficar pensando nisso, eu acho que a gente tem que acabar com as leis, então não tem que prender mais ninguém. Isso não é desculpa para que a gente não aplique a lei. Eu acho que a lei tem que ser aplicada com força, assim. O cidadão que incorreu num crime, ele tem que responder por aquele crime. Aquela pessoa que cometeu um crime, sinto muito por ela, mas ela tem que ser exemplo para as demais. E o que falta hoje no Brasil, justamente isso é o exemplo, é a punição. O problema do Brasil hoje é a impunibilidade. Hoje não existe um exemplo que o indivíduo que ele comete o crime, ele é punido realmente. Então o que acontece? Ou ele vai cumprir o que foi decidido. Exatamente. Então a impunidade hoje é muito grande. E cada vez mais o crime aumenta. Mas agora, essa questão, deputado, da impunidade, só uma parte, antes do deputado Raul falar, é que 3% dos crimes no Brasil são investigados e esclarecidos. Se o senhor for falar em porcentagem, eu vou falar que 92% da população é favorável à diminuição da maioridade penal. Eu acho que esse negócio de 3% é muito bonito isso, é muito bonito, mas a realidade das ruas, doutor Ariel, e eu vivo essa realidade, vivi 33 anos lá no fogo, lá tomando tiro, enfrentando o problema, é que a população não aguenta mais. Então o senhor enfrenta como advogado, sentado numa mesa, calculando, pensando, há tempo para pensar. Nós, policiais, enfrentamos o problema na hora. Nós pegamos a família no chão, a pessoa estuprada, a pessoa morta. É muito difícil. E a população, o senhor há de convir comigo, que não aguenta mais essa situação. E tem a questão do fator emocional também, deputado Raul Marcelo. Aparece em determinadas situações que, é claro, sob forte emoção, a pessoa tem determinada opinião sem pensar em que tipo de situações a gente pode se deparar. Ou seja, o sistema prisional, a questão da investigação, né, a própria lei penal que a gente tem no Estado hoje. Dentro dessa discussão, os teólogos também entraram contra a redução, citando até a Bíblia, para ir contra essa redução da maioridade penal. Você acha que o debate é por aí? O debate dessa questão é isso, reduzir ou não, ou as situações precisam ser mais aprofundadas? Primeiro, quero agradecer aqui, é uma satisfação revê-la novamente, parabenizar aqui a equipe da TV da Assembleia Legislativa, os funcionários, o deputado Telhada, o doutor Ariel, que está aqui presente conosco nessa nossa conversa. Eu acho que nós temos que tentar dividir um pouco a discussão, não é? A primeira é do momento que isso entra em debate no Congresso Nacional, né? Para mim está muito claro que o deputado federal Eduardo Cunha está fazendo uma manobra diversionista, né? Ele está tentando tirar o foco do assunto principal, que é o fato dele estar sendo indiciado num escândalo da Lava Jato, né? Tanto o presidente da Câmara dos Deputados quanto o presidente do Senado, os dois estão envolvidos no escândalo da Lava Jato. Tem um movimento na sociedade hoje que pede, inclusive, que eles se afastem do cargo, e eles colocam esse assunto em pauta, na minha avaliação, para tentar tirar o foco do processo de corrupção que está colocado aí nas manchetes de todo o país, né? Então essa é a primeira questão. A segunda é que nós precisamos ter uma análise dessa situação de forma muito fria. Por quê? Porque o sentimento de vingança, né, ele não constrói e não consegue enfrentar da maneira adequada a situação da segurança pública no Brasil, né? Eu cresci na periferia de Sorocaba, né? E eu vou dizer uma coisa, a pessoa que cresce na periferia de qualquer grande centro urbano hoje do estado de São Paulo, ele só conhece o Estado ou pela estrutura de segurança pública, né, ou pelas mazelas sociais, porque você não tem nas periferias, principalmente nos grandes centros aqui hoje, que atendem a juventude, você não tem equipamento público de escola, você não tem equipamento público de creche, você não tem estrutura social nenhuma.
E aí você vai oferecer à nossa juventude, não é, o sistema prisional como saída para enfrentar a questão da violência. Então eu acho que não é a medida mais adequada para se enfrentar o crescimento da violência no Brasil hoje. Por quê? Porque colocar um jovem, um adolescente de 14, 15, 16, 17 anos no sistema prisional, entendeu? E achar que isso vai melhorar os índices de segurança pública, eu acho que é uma análise muito rasa na minha avaliação. Acho e para quem é vítima desse adolescente, então, deputado a vítima nós temos que nos solidarizar, mas nós temos que tentar analisar, eu estou falando aqui do ponto de vista do Estado. Claro. Aqui nós estamos na Assembleia Legislativa, então nós temos que ter uma visão do todo, não podemos tirar a árvore e fazer um resumo, achar que identificou a floresta, nós temos que tentar fazer uma análise geral. Eu acho que do ponto de vista da segurança pública, o que nós precisamos fazer para avançar, inclusive alguns países, vou citar aqui na Europa, a Alemanha e a Espanha, acabaram de reformar a questão penal e colocaram a maioridade também para 18 anos. No Japão é 20 anos. A maioridade penal no Japão é 20 anos. Então, assim, não é uma questão unânime também nos países esse negócio da maioridade. Então, eu acho que nós precisamos ter uma análise que é a seguinte. Primeiro, colocar no sistema prisional vai contribuir. A reincidência no sistema prisional hoje é de 70%. E ninguém não tem pena de morte no Brasil, só se o país entrar em guerra. Então, como o país não está em guerra, não tem pena de morte. Então, todo preso vai sair um dia e vai voltar para a sociedade. O que nós queremos desse cidadão, desse jovem, ou até do preso também, comum, o jovem que cometeu o ato infracional, o que nós queremos dele? Que um dia ele vai sair. A reincidência na Fundação Casa Antiga FEBEM é de 20%, a reincidência do sistema prisional é de 70%. Então, só por esses dois dados, já dá para ter uma ideia. Se a gente jogar esse jovem, esse adolescente no sistema prisional, a chance dele cometer um crime novamente é mais do que o dobro, 3 vezes mais, do que se ele cumprir as medidas socioeducativas que estão previstas no ECA. Então eu acho que mudar a maioridade penal nesse momento não está correta. Me permita discordar? Claro. Eu acho o seguinte, com todo respeito à postura do deputado Raul, que eu acho que é uma postura muito correta, muito sábia. Primeiro, quando se fala de colocar um jovem de 14 anos na cadeia, não é um jovem, é um criminoso, porque ele cometeu um crime, crimes bárbaros são cometidos. Eu acho errado pegar um menino de 14 anos que estava com uma cocaína, mas é lógico, existem situações. Mas nós estamos falando de crime, criminosos mesmos. Então já não é mais um jovem de 14 anos, é uma pessoa que ela sabe o que ela está fazendo. O problema da impunidade, hoje a gente que foi da periferia, eu nasci na periferia da freguesia do Ó, moro lá até hoje. Você trabalha, você levanta cedo, nós levantamos cedo, fomos office boy, levantava às 5 horas da manhã, levava marmita, trabalhava de tudo, estudava à noite, chegava em casa meia-noite, 11 horas da noite, e vagabundo na rua empinando moto, andando com pistola na cinta, e as menininhas tudo loucas por causa dos caras, porque nós somos nerd, ninguém quer papo com a gente. E de repente, o que é melhor para eu que sou um jovem de 14, 15 anos? Eu ser o nerd ou estar bem com todo mundo sendo o bom da banca? É melhor ser o bom da banca, porque você acaba se destacando. Então eu acho que o jovem ele vai muito pelo exemplo, e a impunidade no Brasil é muito grande. Quando nós começarmos a fazer... Mas a gente tem um problema, coronel, a gente fala muito das consequências e esquece de tratar das causas, né? Se você começasse a olhar as causas, você podia ter uma situação diferente. Mas aí é outro problema, nós vamos entrar em outra situação. Sim. Por exemplo, nós estamos falando, se a gente for pensar em causa, na parte socióloga e tal, nós não vamos falar em segurança pública. A segurança pública, ela lida com os resultados, não com as causas. A causa, eu concordo com ele, o sistema penitenciário é falido, a educação está falida, a saúde está falida. Nós precisamos retomar tudo, concordo com eles. Eu não vou falar que você hipócrita falar, não, está tudo horrível. Hoje a nossa sociedade, nós precisamos rever a nossa sociedade, o que nós queremos. O problema é que nós, policiais, lidamos com os resultados, nós não lidamos, isso que é... Com as consequências. Concorda, Raul? Nós somos cobrados, mas vocês prenderam, trocaram tiro com um moleque de 15 anos, mataram um moleque, ele foi vítima. Eu não tenho culpa que ele foi vítima de estuprado, a mãe dele era viciada. Eu, policial, não tenho culpa disso. Eu fui numa ocorrência, me deparei com um cara armado, esse cara atirou em mim, eu tenho marca de bala na mão, tenho marca de bala no braço, de crianças de 15 e 16 anos. Eu não tenho culpa, mas eu lido com o resultado. Então, pra gente que é policial, a gente tem uma visão muito própria nesse aspecto. Eu realmente quero que melhore a educação. Outro dia eu falei para você, cada escola que nós temos a mais é um cara na cadeia a menos. Eu acho que a educação é a base de tudo, você é professor, sabe disso. Nós temos que investir na educação. Quando eu tenho uma educação melhor, tenho menos problema. Quando eu tenho uma saúde melhor, eu tenho menos crime. Quando eu tenho uma assistência social melhor, eu tenho menos problema com segurança pública. Então, eu acho que a segurança pública é a mais interessada para que tudo isso funcione. Mas vai um debate que vai bem longe. Vai, nós vamos ficar dias discutindo. E é um debate apaixonante, porque a gente começa a pensar na realidade das crianças, na realidade da própria polícia, das famílias, que muitas vezes estão acuadas. É muito difícil. Eu sinto isso, deputado Raul Marcelo, porque antigamente eu pegava o meu carro e parava num farol, eu andava com o meu vidro aberto. Hoje, se uma criança chega perto de mim, eu fecho o vidro. Eu sei que eu estou errada. Mas a população vive assim. Está assustado. A questão, agora, em relação à polícia militar,
Eu acho que nós temos, hoje está maduro no Brasil para nós fazermos uma discussão, né, de fato, um investimento pesado dos governos na segurança pública. Inclusive tem um projeto de lei 51 tramitando no Congresso para ter ciclo único, valorização, porque de fato a situação é complexa, né? Mas eu acho que está na hora de nós termos um olhar para o que acontece hoje. O policial militar que está lá na ponta lidando com essa questão, né, ele acaba aqui sendo pressionado pela sociedade. Esses dias em Sorocaba teve uma situação, a Rede Globo fez uma matéria, 3 matérias, um especial inclusive, sobre tráfico de drogas na periferia, né? E aí quando é entrevistado o responsável da polícia militar, ele não tem muito o que apresentar, porque de fato o trabalho que a polícia faz é um trabalho sem, não tem os meios. Enxugar, né? Gelo. A polícia enxuga gelo mesmo, né? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um investimento grande. Eu sou defensor, vou defender aqui na Assembleia esses 4 anos, já defendi no passado, que nós deveríamos integrar a polícia militar, a polícia civil, dar uma debate. Por quê? Não, por quê? E é bom também. Valorizar e colocar a estrutura nossa de segurança pública, né, para cuidar do narcotráfico, para cuidar do crime do colarinho branco. E essas questões de drogas, essas coisas, ser saúde pública. Ser saúde pública. Porque um jovem na periferia que é pego com qualquer tipo de droga, ele tem que ser tratado, não é? Sabe que colocar o deputado... Eu preciso passar para a segunda manchete. Vamos, a gente volta. Tem mais outra manchete? Tem mais 3, tem mais 2, não. Porque a gente vai continuar falando da questão... Vai fazer uns 3 dias de programa. Não, e a gente vai falar também da influência da internet nessas questões. Nossa, hoje a gente tem as crianças, principalmente adolescentes, em redes sociais, e hoje foi lançado um pacto de enfrentamento a violações de direitos humanos na internet. Vamos lá. O governo federal lançou hoje o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na internet. Entre as ações está o lançamento do site Humaniza Redes. O objetivo é ajudar a criar um ambiente virtual livre de discriminação e preconceito. A gente tem homofobia, até a questão de animais, questão dos crimes passionais, como montar uma bomba na internet. Então, doutora Ariel, a gente falta legislação nisso. Um pacto basta? Como garantir que a gente vai ter um ambiente virtual livre e sem discriminação, apenas com um pacto? Nós temos recentemente o próprio Marco Civil da Internet, que trata aí das questões de regulamentação nesse setor, que não pode ser visto como um ambiente livre para as pessoas fazerem o que querem, inclusive praticar apologia do crime. As pessoas muitas vezes fazem assédio sexual através da internet, buscando meninas para exploração sexual, pedofilia, então cyberbullying, todas essas situações, incitação de violência, aquele caso do Guarujá em que a mulher foi linchada pela população depois de um boato em redes sociais, em blogs, na internet. Então isso não é aceitável que ocorra. Nós precisamos que os mesmos crimes que se aplicam na sociedade em geral se aplicam também no ambiente virtual. Hoje as pessoas saem xingando também políticos, às vezes até a presidente da República é chamada de palavrões de baixíssimo calão, e a generalização também muitas vezes que há em cima dessas redes sociais. As pessoas precisam ser punidas, né? Agora não basta nós termos esse pacto, na verdade já existe um trabalho da SaferNet, que é uma organização não governamental que recebe denúncias, e agora o governo então está criando aí uma forma de articular como apurar as denúncias que chegam então a esse sistema vinculado ao Disque 100. Mas só isso não adianta. Se não tiver delegacias especializadas de enfrentamento aos crimes cibernéticos, com policiais capacitados para esse trabalho, nós também não teremos uma investigação adequada. Quem acompanhou as últimas eleições, ou as campanhas, a gente viu muitos políticos sendo alvo. Até a gente fala de inimigos políticos, né? O seu adversário com certeza deve ter caluniado. Então, isso acontece o seguinte, você pede para tirar algo da internet, deputado Raul Marcelo, demora muito tempo. E esse tempo pode ser fatal. Não só para um político, para um policial, para uma situação como essa de um crime de pedofilia. Um pacto, vamos dizer assim, o que esperar disso? Então, eu sou um defensor da internet. As pessoas que me conhecem sabem, eu não pego dinheiro de empresário para fazer campanha, eu faço campanha só na internet, gastei quase nada nessa última eleição, aliás. E eu gosto muito da internet. Agora, a internet, do ponto de vista... Muitas pessoas acham que a internet é um negócio privado, e não é, né?
Às vezes jovens, naquele momento de amor lindo, maravilhoso, filmam relações sexuais, depois briga. Aí, geralmente o menino ou a menina, já peguei vários casos assim, inclusive. Nesses casos, o YouTube tem retirado esses vídeos, né, os canais que publicam. Mas a pessoa ali é exposta de uma maneira tal que fica difícil de conseguir a reparação. Eu acho que esses pactos são importantes, ainda mais um relacionado a direitos humanos. Direitos humanos é uma questão importante porque todas as pessoas precisam ser respeitadas. Não é? Nós precisamos respeitar e a promoção dos direitos humanos é de fundamental importância. Eu queria retomar o tema aqui dizendo o seguinte: o Estado ele tem a prerrogativa do uso da força, só o Estado tem. E foi importantíssimo o Estado ter a prerrogativa do uso da força, porque era uma guerra, não é? Era, um matava o outro, até o Estado poder chamar para si e colocar ordem nas coisas, do ponto de vista de você melhorar as relações humanas e poder ter, inclusive, a prosperar o mercado, as relações de trabalho e tudo. Nós avançamos muito, né? O mundo inteiro avançou. Agora, nós precisamos chegar num momento no Brasil para o uso da força, que é a prerrogativa exclusiva do Estado, ele precisa ter um controle social, né? Agora, esse controle só pode acontecer também se tiver a valorização. Esse é o nó nosso, né? E aí, nós precisamos, na medida que nós tivermos um controle social sobre o uso da força, uma valorização daquele que executa esse uso da força lá na ponta, inclusive com autonomia, com carreira, não é? O servidor, hoje tem 25 mil policiais militares, pelo menos a última vez que eu conversei com o Major Olímpio, ele me disse isso, que agora é deputado federal, que fazem bico para sobreviver aqui em São Paulo. Né? Mais. Isso é vexatório. Tem muito mais, né, deputado Telhado? E que morrem, então, né, fazendo bico. Então tem que ser pactuado isso. A prerrogativa exclusiva do uso da força é do Estado. Beleza. Controle social e promoção de quem está executando essa política. Porque nós não podemos ter hoje, até o foco está errado, né? O crime contra a vida, por exemplo, no Brasil só 5%, é menos até que se esclarece. 3%. Enquanto na Inglaterra o grau de esclarecimento é de mais de 90%. Então, assim, é vergonhoso. Nós precisamos avançar aqui no Mas, Brasil deputado, nessas no caso coisas. da internet, as coisas são muito rápidas. E a internet é a mesma coisa. E você falam faz de uma polícia especializada, você não tem. No dia de hoje, foi feita uma denúncia no plenário que a deputada Leci Brandão foi ameaçada de morte nas redes sociais. Sim. Né? Então a polícia vai ter que ter um aparelhamento para poder fazer, porque não é investigação fácil, tem que identificar o servidor, às vezes o cidadão usou o cybercafé, e aí você tem que identificar qual foi o cybercafé. Cybercafé tinha filmadora? Tem que ter filmadora. Então aí tem que alguém lá pegar, olhar o horário que a pessoa estava, fazer uma identificação facial. Então assim, isso dá trabalho. E esse é o futuro, então nós temos que ter uma polícia equipada. Agora, não dá para você querer que a polícia faça isso sem equipar e pagar bem, né? E tem outra situação. A gente vê hoje violência contra a mulher, a questão das medidas protetivas. O homem tem que ficar afastado da mulher 500 metros. E ele não fica. Né? Muitas acabaram assassinadas porque essa medida protetiva foi aplicada e o marido conseguiu chegar perto da mulher. Então, a teoria é simples, o problema é a prática, quando se fala em segurança pública, Coronel Telhado. E o cyberbullying, eu me preocupo, eu tenho uma filha de 18 anos que usa a internet. Com relação à internet, eu acho que o doutor Ariel e o deputado Raul Marcelo foram muito felizes, eu concordo com o que os dois falaram, eu acho que eles dois estão muito corretos nesse aspecto. Eu também sou muito favorável à liberdade, mas o problema é que muitas vezes a liberdade acaba virando uma libertinagem. E é isso que a gente não pode permitir. Então, acho que a postura dos dois foi muito correta. Eu acho que esse assunto é... O não mostrar o rosto é muito fácil. A internet você pode ser Hoje nós temos um monte de guerrilheiro de internet, né? Os caras vivem, né, Raul? Vivem concitando a gente à luta, só que o cara tá com a busanfona sentada no sofá, né? E quer que a gente vai pra guerra. É muito fácil isso. E ainda nos maltratam, nos xingam. Você deve ser vítima disso. É muito fake. É muito chato isso. Então, não é fácil, né? É fake. Eu tenho 14 fake, pra você ter uma ideia. Eu que não sou ninguém, tenho 14 fake. E pra tirar do ar, não, e esses falam besteira e eu sou acusado. O cara fala besteira, o cara ameaça uma pessoa de morte e eu sou acusado. E a gente também não tem informação como filtrar também. Eu acho que é muito bom. Como cuidar do nosso filho usando a internet. Aí fica mais complicado. Eu acho que quem tem medo de controle é que quem quer fazer coisa errada. Vocês não acham? Eu acho que se a gente estiver trabalhando dentro da lei, fazendo a coisa certa, eu não tenho medo que me controlem. Porque eu não faço nada errado. Por que vão? Qual é o meu medo, não é verdade? Desde que você possa se defender caso ocorra alguma coisa assim. Vamos passar para a terceira manchete rapidinho, falar sobre pessoas desaparecidas. Um lado bom da internet. Com as redes sociais, muitas pessoas desaparecidas foram localizadas. Vamos lá. Para marcar o encerramento da Semana Nacional de Mobilização para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida, o Movimento Mães da Sé e o Conselho Federal de Medicina fizeram um ato na Praça da Sé, no centro da capital, para mobilizar a sociedade para o problema dos desaparecimentos calculados em cerca de 50 mil pessoas por ano no país. Só em São Paulo, 100 pessoas desaparecem por dia, deputado Raul Marcelo. E a gente tem um grande agravante. Nós gravamos um programa que vai ao ar quinta-feira, que é a não tipificação do crime.
O que acontece? Muitas vezes você chega na delegacia, diz que o seu ente querido desapareceu, e se você não acompanhar o processo, o processo é arquivado. E você não tem informação. Tanto que a fundadora da Mãe da Sé procura a filha há 20 anos. Nessa questão, falta legislação, falta mecanismos, ferramentas? O que acontece nessa área, deputado Raul Marcelo? Então, quando eu fui deputado, eu fui da Comissão de Direitos Humanos e nós investigamos tráfico de criança, né? Aqui na região da Grande São Paulo na época, e foi teve uma repercussão grande e tal. Eu acho que esse processo de investigação ele é necessário. Agora, você tem também, às vezes, um jovem fez mais de 18 anos, resolve ir embora de casa, tem uma série de questões. Foge para namorar, tem tráfico de pessoas, tem tráfico de órgãos, né? Tem que ter investigação. Os concursos públicos da Polícia Federal, porque às vezes a gente acha que as coisas não têm solução. Então foram feitos concursos públicos na Polícia Federal no meio dos anos 90, valorizou-se a carreira e hoje estão dando os resultados aí. Está conseguindo combater o crime dourado, né? Que é o do direito penal, é o crime difícil, o crime complexo. Porque o crime de rua, também é difícil, porque às vezes o policial está lá na ponta, corre risco até de vida nessa situação, não é? Mas o crime dourado no Brasil nunca foi investigado. Depois que fizeram os concursos para a Polícia Federal e melhoraram a carreira, deram autonomia para a Polícia Federal, e controle da sociedade, os meios de comunicação acompanham todas as ações da Polícia Federal, nós começamos a ter resultado. Hoje, né, tem indiciamento do atual presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado estão sendo indiciados por conta do trabalho da Polícia Federal. Então eu acho que a Polícia Federal é um exemplo de que é possível sim, se nós dotarmos de instrumentos, né, com participação da sociedade, valorização e um objetivo, né, de ter resultado na área de segurança pública. O combate ao crime do colarinho branco por parte da Polícia Federal tem mostrado isso. Eu acho que nós precisamos descer um pouco mais para as questões estaduais. Né? E aí, para combater todos os tipos de crime, né? Tráfico infantil, tráfico de órgãos, desaparecimento, por aí vai. Mas eu não sei se é o caso de nós termos uma legislação específica sobre esse tema. Porque a gente vê o seguinte, esses números só aumentam. Essa é uma situação muito complexa, né? Porque o crime de desaparecimento, nós não conseguimos investigar os homicídios. Infelizmente, a polícia, como já foi dito, é de 2 a 3% de 100 homicídios que são realizados, você consegue identificar as 2, 3 pessoas que praticaram. É uma situação esdrúxula, né? Então, se no homicídio a gente não consegue, o desaparecimento menos ainda. Porque ele falou uma realidade, quando você está na rua, você é abordado, meu filho desapareceu. Como é que ele estava vestido? Você, o máximo que você faz, você pega o rádio da viatura e passa para as outras viaturas. E orienta a pessoa a ir para o distrito fazer um BO. Esse BO dificilmente há desdobramento. Não há desdobramento. Eu não vou mentir aqui, não há desdobramento. Então o que nós precisamos? O Raul falou de coisa interessante. Ciclo completo de polícia para todas as polícias. Eu entendo que a Polícia Civil deve ser estritamente investigação. Porque a boa parte da polícia, depois que o crime foi perpetrado, é investigação. E nós não temos o ciclo completo de polícia na Polícia Militar, na própria Polícia Civil, o negócio é capenga, as guardas civis metropolitanas. Nós temos que rever o sistema de segurança pública. Você acha que a fratura, deputado Totalmente, Telhado, fratura entre investigação e a política de segurança ostensiva e a política de segurança investigativa não precisavam estar juntas? Exatamente, eu falo ciclo completo de polícia, inclusive para as guardas civis metropolitanas. Nós temos que ter, quanto mais polícia na rua, melhor, não vamos ficar brigando quem vai fazer. Eu acho que quem ganha é a população. Então nós precisamos, a investigação no Brasil ela é muito fraca. Ele falou da Polícia Federal, que praticamente faz mais a parte de investigação. Eles têm os combates nas fronteiras, tal, mas o forte é a investigação e tem dado um resultado muito positivo. Agora, Coronel Telhada, falar para uma mãe, a Ivanice esteve aqui, a presidente da associação, mas ela diz que existe um cadastro, um aplicativo para encontrar carro roubado, para encontrar foragidos da polícia e que pode ser utilizado para encontrar pessoas desaparecidas e o Estado não implanta. Algumas capitais já implantaram isso, que seria um mecanismo também, doutora Ariel. É uma área que falta realmente vontade política. Até aproveitando que os deputados estão aqui, nós temos uma proposta aprovada nessa casa do deputado Hamilton Pereira, na gestão passada. Foi derrubado o veto e que não foi ainda regulamentado. Pelo menos poderíamos ter um cadastro estadual de pessoas desaparecidas que fosse integrado a um cadastro nacional. Nós temos o Infocrim, que tem muito a ver com isso na Polícia Militar. O Infocrim tem esse tipo de informação de pessoas de carro, procurados, carros, e por que não de pessoas desaparecidas? Acho que então sim. Na realidade, não há comunicação entre as polícias. Se acontece um crime no Rio, a gente não fica sabendo aqui. Se acontece na Bahia, o Rio não fica... E assim tem que ser... Deputado, gente, a Polícia Civil prende e a Militar não é informada e vice-versa, mas a gente precisa encerrar rapidinho. Se desaparecer aqui,
aqui e aparecer no outro estado também. Mas, Ariel, não vai você se já notou encontrar. que nós não temos um sistema de identificação no Brasil? Nós não conseguimos fazer um registro único no Brasil. Você imagina? Então nós precisamos começar a pensar o registro único no Brasil. Precisamos, o Brasil todo, já que nós somos uma federação, nós temos que ter uma comunicação muito forte. E hoje que a internet é uma coisa que pode ser realidade. Infelizmente, nosso tempo chegou começou ao agora fim, o papo? mas a gente vai continuar debatendo a questão de direitos humanos e segurança pública na próxima terça-feira com o doutor Ariel. E eu convido mais uma vez os deputados para participarem do nosso programa. Quero agradecer, deputado Raul Marcelo, seja bem-vindo à Assembleia de São Paulo mais uma vez, doutor Ariel, e o coronel Telhada, que acaba de chegar. E eu quero agradecer a você, lembrando que o Manchetes Online volta nesta quarta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, sobre economia. Eu espero por você.